Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, aleluia. Aqui em Brasília, começou a chover ontem à noite, gente. Tá uma chuvinha tão gostosa. E chovendo real, assim, sem parar. E o dia ainda tá super escuro. Ele tá enganando todo mundo. Tá bem escuro, parecendo assim, noite. E quando a gente começa o devocional, ele tá querendo clarear. Mas tá escuro como se fosse 10 horas da noite. Muito legal, né? Uma chuvinha boa. Eu amo. Vamos lá? Cidade de vocês está chovendo também? Glória a Deus. Tá, Ceará tá chovendo? Pois é, mulher, aqui também. Tá sabe aquela chuva bem gostosa? Ontem à noite estava forte, agora tá aquela chuva gostosa. Como é que nós vamos fazer para sair de casa e não estragar o cabelo? Não sei. Mas, por enquanto, a gente tá aqui. Bora lá? Minas Gerais tá quente? Pois é, gente, pois é, aqui. O Nordeste também tá quente, né? A Cris disse que na cidade dela também tá quente, tá crente também. Pará tá chovendo, gente, vambora? Mas tá muito legal, sabe? Assim, uma chuva diferente. Chuva de boas novas. Vamos lá? Essa chuva é a chuva de boas novas chegando na nossa vida, hein? Jeremias, capítulo 23. A Argentina tá quente? Tem que chover. A Argentina tem que chover, não é possível. Isaías, capítulo 23. Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as suas ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto... diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor. Ele repetiu. O Deus de Israel, a respeito dos pastores, apacentaram o meu povo. Vocês dispersam as minhas ovelhas e as afugentam e não cuidam delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticam. Diz o Senhor, eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado e farei voltar o seu aprisco. Serão fecundados e multiplicados, porém sobre elas pastores que apacentarem e jamais terão medo, nem ficarão angustiados, nem dela faltará, diz o Senhor. Profecia sobre o reino de Davi. Vou colocar mais alto. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará e agirá com sabedoria, executará os juízos e as justiças na terra. Os seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado o Senhor, nossa justiça. Portanto, eis que vem, diz o Senhor, que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da casa do norte, de todas as terras para onde tinha dispersado, e habitarão nas suas próprias terras, contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos se estremecem. Como sou um homem embriagado, como sou um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo da vida deles é mau, e o seu uso da força não é reto. Portanto, o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei maldade, diz o Senhor. Portanto,
O caminho deles será como lugar escorregadio na escuridão, para a qual será empurrado, e na qual cairão, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, que lhe darei de beber com água envenenada, porque os profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês, que enchem de falsas esperanças e falam visões do seu coração, que não vêm da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, você terá paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhe sobrevirá. Porque o que esteve no conselho do Senhor viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esse profeta, mas eles foram correndo. Não lhes farei, mas eles profetizaram. Não, mas se tivesse estado no meu conselho, teria anunciado as minhas palavras ao meu povo e teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvidos que dizem aqueles profetas, clamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam o engano do seu próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-me como um simples sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palavra tem a ver com trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam a minha palavra uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades, fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, um profeta ou um sacerdote, perguntar a você: Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda: vocês são peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se o profeta ou um sacerdote ou alguém do povo disser: sentença pesada do Senhor, castigarei este homem na sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão: o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção da palavra da sentença pesada do Senhor, pois se tornará um peso para alguém e a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que vocês devem perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou?
Mas porque vocês dizem, sentença pesada do Senhor. Assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar palavras, sentença pesada do Senhor. Quando eu havia proibido de fazer isso, eu levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês na cidade que dei, como os seus pais. Porém, sobre vocês um perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Eita! Eita! Deixa eu explicar algo a vocês. Hoje, o texto de hoje fala sobre falsos profetas. Parece que esse texto foi escrito semana passada, para ser aplicado essa semana, não parece? Olha só, o que é mais gostoso? Você chegar numa igreja, um profeta profetizar aquilo que é o desejo do seu coração, ou você ouvir a verdade? Muitas vezes, a verdade dói. Mas dói com força. Eu tenho visto como as pessoas querem atrair outras pessoas através de doces palavras. Não, vai dar tudo certo. Não é assim mesmo. E o pior, essas doces palavras chegaram na igreja. O profeta hoje, ele precisa de muita cautela. Porque sabe por quê? Porque ele precisa ouvir a Deus. As pessoas dizem assim, nossa, o que você faz, ninguém faz. As pessoas vão em todos os lugares e Deus... E as pessoas falam assim, olha, me falaram isso, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não, tá tudo errado. Você tá esculhambada, vambora, faz o caminho de volta, sabe? Esses dias uma pessoa escreveu um sonho e escreveu assim, isso é pecado. Falou, mas ninguém fala isso pra mim. Eu tô em santidade. Você falou, você tá em santidade mesmo? Minha filha, tu tá em santidade mesmo? Daqui a pouquinho cai a máscara dela mesma, com ela mesma. Ela fala, eu não estava. E é interessante que a pessoa vai nos lugares, nossa, e pronto, ela é assim a santa. Como acreditar no profeta? Você perguntou aqui, não foi? Como acreditar em alguém? Quando essa pessoa tem poder de Deus, quando essa pessoa está falando a verdade, quando essa pessoa está diante da Bíblia, a verdade ela é irrecusável. Irrecusável. Você precisa entender quando um profeta... Eu fui para uma igreja, uma determinada igreja. E aí, eu tava lá nessa igreja, foi uma bênção, eu amei. E no final, uma profeta veio falar comigo. E ela começou, assim te diz o Senhor. E o Espírito de Deus me dizia o seguinte no meu coração, ouça as palavras dela. E eu fui ali atenta. E continuei nessa igreja em adoração. Estava no momento de ministração, veio outra pessoa falar comigo. Antes que essa pessoa chegasse perto de mim, o Espírito Santo me disse o seguinte, espírito de confusão. Espírito de engano. Eu falei, uau. Tudo que ela me falou, era algo assim tão estranho, tão nada a ver, que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus me dizendo, espírito de engano, eu tinha ficado preocupada. Eu tinha. E ela ia falando, o espírito, antes que ela chegasse em mim, antes que essa pessoa chegasse em mim, o Espírito Filho falou, espírito de engano. Espírito de engano, 2 vezes. E eu não posso empurrar a pessoa, obrigar a pessoa a sair. Eu falei, amém. Então, você tem o Espírito Santo. Você precisa querer a verdade. O problema é que a verdade confronta, machuca e dói. Você está pronto para a verdade? Você está pronto? Não só para ouvir doces palavras, vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo maravilhoso. Não. A verdade. A verdade é a verdade. O que você prefere, a verdade ou doces palavras? Eu, Poliana, prefiro a verdade. Que você, querido, também prefira a verdade. Porque o dia que você preferir verdade, você vai ser liberto. A verdade liberta. A verdade, ela te conserta. A verdade te leva a um outro nível.
Principalmente quando a gente está machucado, a gente só quer ouvir doces palavras de que vai ficar tudo bem. O problema é que às vezes a gente está machucado porque a gente mesmo provocou a verdade. Isso mesmo, podem escrever no chat. A verdade liberta. É muito melhor você ser confrontado por uma palavra de Deus e você chegar a um genuíno arrependimento do que você passar a vida toda debaixo do engano e depois Deus olhar para você no dia do juízo final e falar: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. O que é melhor? A quem você vai desprezar? O que está com doces palavras ou o que fala a verdade? Nossa, mas você... eu dei uma palavra esses dias nos stories para uma seguidora. Ela disse que ficou uma semana pensando nessa palavra. Quando chegou ontem, ela falou: o Espírito Santo me deu a revelação. E você foi a única que falou a verdade. A única. Na hora que você falou, pô, ele era completamente diferente de todas as palavras que eu tinha ouvido, porque as palavras é sempre palavras para me consolar. E você não foi me consolando, não. Você foi assim, pá! Eu falei: uau! Peraí, deixa eu parar aqui, prestar atenção nisso aqui. Quando ela prestou atenção, ela percebeu que havia raízes de iniquidade, raízes dentro dela, raízes que provocavam a ira de Deus. Será que hoje existem raízes dentro de você que provocam a ira de Deus? Porque se houver, busque a resposta do Senhor, busque um alinhamento, busque obediência, busque estar diante de Deus em espírito e em verdade, porque se você estiver diante de Deus em verdade, pode ter certeza que a palavra vai chegar à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. É a verdade que vai te tirar desse lugar de onde você está e vai te colocar em um outro nível de adoração. Você vai ser assim, um vaso amarrar de barro. Ontem eu recebi uma palavra de uma profeta. Ela me mandou uma mensagem, não a conheço, mas ela mandou uma mensagem. Ela falou assim, ela contou várias coisas assim extraordinárias ao meu respeito. E ela disse o seguinte: este vaso que estou eu está sendo bem amassadinho pelo oleiro. Eu falei: ela está falando a verdade. Deus está deixando você passar o que você está passando e fazer o que você está fazendo para te amassar. Eu falei: ela está falando a verdade. Tudo que ela falava ali, verdade, verdade, verdade. Deus é o oleiro que está te fazendo um vaso novo. É o oleiro que está te amassando. E você tem que se permitir ser amassada. Falei: verdade, verdade, verdade. É isso. O oleiro, quando ele quer nos levar a um outro nível, ele vai ali, vai amassando, fazendo vaso novo. Lembra que a gente leu em Jeremias 18? Ele vai amassando e fazendo vaso novo, amassando. Quanto mais ele amassa, mais sai um vaso lindo. Daqui a pouquinho vai ser dia perfeito. E é assim. É seguindo de glória em glória. É seguindo em obediência. É seguindo um caminho reto, um caminho santo, um caminho justo, puro, verdadeiro. É estando com Deus o tempo todo. Começa perguntando para Deus. Acorda: Senhor, o que eu como? Senhor, qual roupa eu visto? Faz essa experiência. Senhor, eu saio agora ou eu saio mais tarde? Eu me adianto ou não? Tá chovendo lá fora. Eu me adianto ou não precisa? Fala no meu coração. Senhor, toma um banho agora ou não? Vai dar tempo ou não vai? É tanta coisa que a gente pode contar com Deus no nosso dia a dia. Comece a contar com Deus no seu dia a dia e você vai ver a verdade sendo estabelecida na sua vida. Deus, ele não trabalha no orgulho, mas ele quebra o orgulho. Deus, ele não trabalha na soberba, ele quebra a soberba. Deus, ele não trabalha na altivez, ele quebra a altivez. Deus, ele está te trazendo, sabe? Te trazendo para esse nível de amassar, refazer, amassar, refazer.
Sabe por quê? Porque ele não vai mais aceitar você continuar vivendo do jeito que você está vivendo. E essa palavra é sobre você e não sobre o outro. Deus, ele vai, gente, se precisar quebrar a gente de novo 150 vezes, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Se precisar refazer, o oleiro, ele não tem preguiça. Se precisar refazer a massa. Tem hora que eu olho e falo assim, oleiro, você está refazendo a massa. Precisava, oleiro. Precisava. Ele é o oleiro e ele sabe quando precisa refazer a massa. Oleiro, você tem certeza, oleiro, que está precisando refazer a massa de novo? Estou. Não está muito boa, não. Então, amém. A única coisa que você pode fazer, e eu também, é nos entregarmos à presença. Misericórdia não, Senhora. Aleluia. Quanto mais o oleiro amassa a massa, mais ela sai transformada. Mais ela sai limpa, mais ela sai pura, mais ela sai irresistível. Quanto mais o oleiro pegar a massa e amassar e fazer o vaso de novo, mais você vai estar perto do dia perfeito, mais você vai estar ali, achegada ao Pai, tendo um encontro com Deus. Quanto mais massa o oleiro colocar em você, quanto mais vezes ele te aperfeiçoar, mais pertinho dele você vai estar. Ele não quer de forma alguma deixar você imperfeito por aí. Isso mesmo, Paty. Gerar um testemunho, gente, dói, sabia? Mas não dói pouco, não. Dói com força, dói de verdade, dói mesmo. Não é para não doer, é para doer. Mas é para você levantar a cabeça e saber como ele é fiel. E saber como ele é galardoador daqueles que nele esperam. E saber como ele é lindo, como Deus é lindo. Porque mesmo no meio do caos, ele te guardou. Ele te livrou. Ele te protegeu. Ele guardou o teu coração. E ele vai fazer você entrar em outro lugar. Mas você tem que permitir ser amassado pelo oleiro. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dispomos a Ti, nos dispomos à Tua presença, nos dispomos, Senhor, a um outro nível de adoração. Nos colocamos na mão do oleiro, nós sabemos que dói, mas dói muito, mas nós queremos ser aperfeiçoados por Ti, até que seja dia perfeito. Espírito Santo, não solta a nossa mão, esteja conosco nessa jornada e nos leve, Senhor, à verdade, porque nós sabemos que a verdade liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vai doer. Vai doer. Muitas vezes nem vai ser legal. Mas deixa eu te contar algo sobre a verdade. Ela liberta. Ela nos leva a um lugar que a gente jamais iria conseguir sozinho, que é o céu. Você jamais iria conseguir ir para o céu sozinho. Você só vai conseguir ir para o céu com a verdade. Vai nessa verdade. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho você vai pensar, meu Deus, valeu muito a pena ser fiel. Seja fiel, que no final disso tudo vai valer a pena. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, mas ele é principalmente de Jesus e é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe. Olha, que hoje seja um dia profético na sua vida e na minha vida, que hoje seja um dia de revelação, que hoje seja um dia da verdade, que hoje seja um dia de respostas, que hoje seja um dia em que o oleiro vai nos amassar e nos levar a um outro nível, que hoje seja um dia que a graça e a misericórdia do Senhor vão nos alcançar, e a gente vai pensar, meu Deus, que dia bom, porque o Senhor é fiel. Hoje nós iremos experimentar da bondade de Deus. A gente vai fazer, isso aqui foi a bondade de Deus. Não, isso aqui foi a bondade de Deus.
E é assim que nós vamos viver, diante da bondade de Deus, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.